Senhoras, senhores, meus queridos irmãos da doutrina espírita, rogamos ao Senhor, ao Pai Celeste, para que nos possa manter sob sua paz. Nesses momentos em que aqui estaremos na busca de refletir acerca da nossa vivência no mundo, do nosso estágio de aprimoramento na Terra e das consequências que esse estágio na Terra certamente nos impõe. Dessa maneira, gostaria de encarecer a importância deste tema, mormente quando estamos vivendo uma hora muito densa na humanidade, quando mesmo aqueles que temos o conhecimento da influência dos espíritos sobre nossas vidas, de certo modo nos estamos acomodando, admitindo que essas são questões sempre faladas e já nos acostumamos com esse falatório, com essas afirmações em torno de influenciações espirituais, e de certo modo não temos levado tão a sério. E os nobres guias nos hão ensinado nesses tempos que o mundo espiritual negativo, o mundo espiritual sofredor, o mundo espiritual astuto e perturbador, vem adotando de uns tempos para cá uma técnica que, embora sempre tivesse sido adotada, mas agora vem sendo com maior vigor, é aquela da acomodação. E nós olhamos para toda parte e as pessoas estão literalmente acomodadas. Frequentam suas igrejas por um condicionamento familiar, mas não porque de fato acreditem naquilo, não porque de fato queiram tomar aquelas questões como pauta de vida, não. A gente faz como quem tem que tomar café da manhã. A gente toma, a gente vai, a gente ouve, a gente até gosta, mas a impressão que fica é que a nossa vida pessoal e íntima nada tem a ver com essas coisas que a gente vai lendo, vai ouvindo, vai sabendo. É mais um aprimoramento intelectual. A gente vai tendo coisas para discutir, para falar, mas não para viver. E é essa mesma dinâmica que vai fazendo com que as entidades perturbadoras que impõem sua vontade sobre indivíduos, comunidades, sociedades, possam ganhar tempo, possam ganhar espaço, porque elas vão se dando conta de que nós não acreditamos nisso que pregamos, que ouvimos, que lemos, e porque nós não cremos nisto, elas vão nos fazendo acreditar que toda essa onda de loucuras que se encontra à nossa volta tem que ser assim mesmo. Tem que ter assim. Nós precisamos passar por isso. Então não temos cuidados com a educação. Porque meus filhos têm que ser assim mesmo, é o gênio deles. É o temperamento deles. Tem gênio forte. Puxou o avô. Puxou a avó. Puxou o pai. Nós ficamos nesse faz de conta. E não sabemos como educar, como ensinar, como vivenciar. Nós estamos dizendo às pessoas, não faça isto, não façam assim, não façam assado, mas a gente está fazendo. E quando alguém nos pergunta por quê, nós dizemos, mas todo mundo faz. Mas está todo mundo usando. Mas todo mundo, vejamos que a gente vai sempre tendo desculpas acomodatícias, justificativas que não justificam, e o quadro das perturbações no mundo se vai ampliando. E nós vamos ficando cada vez mais frágeis, cada vez menos capazes de tratar essas questões vitais
para a nossa mente, para o nosso equilíbrio, para a nossa realidade como ser humano. Como filhos de Deus destinados à perfeição, ao avanço moral, ao crescimento intelectual e ao aprimoramento espiritual, que é nosso alvo final, que é o nosso fanal. Dessa maneira, nós queremos trabalhar algumas questões ligadas a esse problema grave das obsessões. E o título é proposital para que nós nos apercebamos do quanto se vem espalhando em proporções geométricas a influência das obsessões. Como grande número das pessoas ignora o que vem a ser isso, ignora como é que isso se dá, vamos nos entregando inermes, inertes, incapazes, fragilizados às mãos das obsessões. E o mundo vai encontrando cada vez maior contingente de suas criaturas assinaladas por essa prisão obsessiva. Curiosamente, todos nós nos damos conta de que no mundo, particularmente onde nós nos achamos, aumenta diariamente o número de igrejas romanas, igrejas evangélicas de todos os tipos, de todas as propostas, de todas as nomenclaturas. Aumenta o número de centros espíritas. A criatura não se deu bem ali, ela funda outro, brigou ali, ela funda outro, e sai fundando centros espíritas com a mesma facilidade com que troca de roupas, e ela vai levando os guias com ela, que ela imagina que ela briga ali, o guia gosta mais dela do que dos outros, então o guia vai acompanhando ela. E quanto mais cresce o número de instituições, a impressão que temos é que a criatura se acha cada vez mais arruinada, mais descrente. Nunca se viu tanta droga. Nunca se viu tanta dependência química. Nunca se viu tanta prostituição sexual. Nunca se viu tanta criminalidade. Pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos se entrematando. As igrejas crescendo em número, em quantidade. E o cristianismo minguando em qualidade de cristãos. As pessoas batem no peito, estão preocupadas com as brigas intestinas, com as questões político-partidárias, nos seus campos de fé, mas não com a alma eterna, não com os filhos de Deus que todos somos, não com essa felicidade que todos buscamos, todos anelamos, não. E isto vai dando margem a que o processo perturbador se amplie. Nas igrejas, a prostituição de todos os níveis, desde a sede de ganhar até o poder do mundo, poder de dominar consciências, poder de dominar pessoas, até a prostituição sexual mesmo. Aí estão as narrativas jornalísticas, periodísticas, midiáticas, de corrupção de menores, de sevícias sexuais, de pedofilias, em todos os campos, dentro das religiões, mostrando que a criatura se acha perturbada, atormentada, descompensada, ainda que esteja empunhando estandartes de fé, ainda que esteja apontando livros e se apresentando como criaturas messiânicas. A partir daí,
que nos cabe fazer? Diante dessas realidades que nós constatamos, que estamos lendo diariamente, que estamos vivenciando portas adentro dos nossos arraiais familiares, sociais, nossos arraiais de fé. O que é que está acontecendo afinal? Como nós poderemos fazer frente a isso? Como fazer face a essa loucura, a essa onda tresloucada? Com todo o conhecimento que a veneranda doutrina espírita nos propicia. É em torno disso que vamos conversando nesta tarde, para chegarmos a uma reflexão que, se não servir para resolver o nosso problema, nos dará um excelente roteiro para começarmos a fazer, para começarmos a diluir essas borras que empanam a nossa visão espiritual, que nos fazem empacar na marcha decidida para Deus. Então, vamos analisar a princípio algumas falas, alguns ensinos do codificador Allan Kardec, para que em torno desses ensinos possamos conversar, possamos discutir, possamos falar alguma coisa que abra-nos a mente, que nos tragam elementos reflexivos ponderáveis. Deste modo, teremos que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, trata de nos falar, logo a partir da questão 96, a respeito das ordens de espíritos. A natureza dos espíritos trabalhada ali através das ordens e das classes de espíritos. Quando o codificador nos fala dos espíritos imperfeitos, dos espíritos medianos, dos espíritos superiores. E dentro dos espíritos imperfeitos há um quadro enorme de entidades, de nivelações de espíritos, falando-nos das peculiaridades de cada uma dessas classes. Aqueles que são espíritos malévolos, aqueles que são pseudo-sábios, aqueles que são espíritos estroinas, burlões. Temos uma série de classificações que o codificador Allan Kardec nos mostra ali. Depois chegamos aos espíritos medianos, aqueles que estão na busca, na luta pela própria melhoria, com maior consciência. Achamos os espíritos bondosos, os espíritos de bondade, até aquelas entidades tidas por celestes, espíritos puros, na classificação do Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec trata de fazer uma classificação que nos permita perceber os níveis, as gradações em que os espíritos se encontram no mundo espiritual, como na Terra encarnados. E ele nos afirma que essa classificação, quanto à natureza moral dos espíritos, não é uma classificação absoluta. Não significa que aqueles espíritos estarão sempre assim. Mas muitos estão no intercurso, saindo de uma classe para outra, outros saindo de uma ordem para outra. Mas que é uma classificação que nos permite avaliar os tipos morais de entidades espirituais que nos rodeiam, que estão à nossa volta. E daí então, nós avançamos. Diz-nos o codificador que os mundos visível e invisível se penetram e alternam mutuamente. Nós nos achamos no mundo, que tem duas dimensões gerais. Uma dimensão onde estamos nós, os encarnados, e outra dimensão onde se acham os desencarnados.
Cada uma dessas dimensões às quais me refiro são subdivididas em outras dimensões. Mas aqui constituem um mundo só, em dois estados diferentes. É cada um desses estados que estamos chamando primeiramente de dimensões. Uma dimensão visível, uma dimensão invisível, em termos gerais. Logo, esses dois mundos, se quisermos dizer assim, se interpenetram. Nós estamos vivendo na mescla com os desencarnados. Os desencarnados estão enredados a nós. Estão enredados conosco. De modo que é muito difícil nós despegarmos, nós separarmos espíritos encarnados de desencarnados. Há muitos desencarnados presos mentalmente aos encarnados como se fosse um visco invisível. Há muitos encarnados que estão presos aos desencarnados como se por um visco invisível. Como se nós pegássemos uma ampulheta e deixássemos a areia cair para um polo, depois a gente desvirasse e a areia volta para o polo de cá. Para marcar o tempo, a nossa vida no mundo, ela é assinalada por essa interseção entre os chamados mortos e os chamados vivos. Tolas são aquelas criaturas que imaginam que pendurando um penduricalho no pescoço, afasta o espírito. Botando um dente de alho atrás da orelha, num pandantife, dentro de uma bolsinha de pano, afasta o espírito. Com um galho de guiné de arruda atrás da orelha, atrás da porta de casa, com uma ferradura presa à porta, uma figa de guiné, afastam-se espíritos, eles gargalham de nós. Além de encarnado, é bobo. E nós acreditamos, então, não, hoje eu boto roupa branca que é para fechar o corpo. Fecha nada. Abre mais. Porque não tem cor que amedronte espírito ou que afaste espírito. Só existe uma coisa que tanto aproxima quanto afasta espírito de nós. Nossa vida mental. Nenhum penduricalho. Não toma um banho de erva daquele arretado. Vai ficar fedendo. Mas não vai afastar espírito. Espírito que se afasta porque a gente tomou banho de erva é que ele não gostou do cheiro da erva. Mas depois que o suor começa a tomar conta do cheiro da erva, eles voltam para fazer a festa que desejam. Então nós começamos a perceber que essa inter-relação dos encarnados com os desencarnados não é uma coisa que só existe para os espíritas. É uma realidade do mundo. E por que o mundo está assim? Porque as pessoas não têm essa noção. Imagina-se, por força das afirmativas teológicas de todas as crenças, que quem morre vai para o mundo espiritual. Quem morre vai para os quintos dos infernos. Quem morre vai para o céu. Quem morre vai. Quem morre está aqui. Quem morre fica. E em razão do seu caráter, fica bem ou fica mal. Se é alguém que desencarnou e ficou bem, nos impulsiona para o bem. Nos influencia para o bem. Se é alguém que desencarnou e ficou mal, quando chega perto de nós, ativa o nosso lado mal. Nos faz sentir mal. Se estamos vendo que é um mesmo mundo distribuído em duas dimensões gerais, quem morre não vai. Está aqui. Está entre nós. Não, quem morre não volta. Quem foi que disse isto? Quem morre dorme no Senhor. Quem dera. Tem um bocado que a gente gostaria que dormisse bem. A gente daria até uma maracujina antes de desencarnar para poder depois fazer efeito durante muito tempo. Eles voltam.
E porque agora não tem o corpo, não tem os limites que o corpo nos impõe, eles voltam com maiores poderes. Antes, se eu não abrisse a porta de minha casa, aquela visita não entrava. Se eu chamasse a polícia, ela seria amedrontada. Mas agora eu chamo a polícia e ela interfere ainda na mente do policial, que nos pode agredir, que nos pode dizer impropério ou simplesmente não dar importância ao que nós dizemos, influenciada pelo visitante invisível. Agora que ele está invisível, ele entra na minha casa, quer eu diga venha ou não, quer eu permita ou não. Porque somente uma coisa veda a nossa moradia de entidades nocivas: nossa vivência. A energia que nós criamos no ambiente. E isto sim se converte em verdadeiras redes impeditivas da presença de espíritos malsãos. Logo, sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado errante, no mundo espiritual, desencarnado, quanto encarnados, deve compor-se de espíritos imperfeitos, que fazem mais mal do que bem. Daí a predominância do mal na Terra. Se nós estamos vivendo mentalmente de forma conjugada, os vivos e os mortos, ou se quisermos, os encarnados e os desencarnados, se estamos vivendo psiquicamente conjugados, e se há na Terra um contingente bastante expressivo de espíritos imperfeitos, o espírito imperfeito, na maioria das vezes, está pensando o mal, está pensando para o mal, ele é o espírito imperfeito. E desse modo, o que ocorre? Eles fazem mais mal do que bem, esses tais imperfeitos que nós somos. Daí a predominância do mal na Terra. Então o mal predomina na Terra não é porque Deus nos esteja abandonando. É como se a gente entrasse num compartimento da FEBEM, onde estão reunidos menores infratores, e não há um trabalho de renovar esses menores infratores. Cada menor infrator passa a sua ideia para o outro, vai fazendo o outro mais infrator do que era, trocam-se reciprocamente experiências, como uma cela de um presídio. A criatura entrou lá, o destino dela, já que não há nenhum trabalho renovador, já que não há nenhum princípio reestruturador, e elas estão ali enjauladas, entre aspas, começam a trocar os valores que têm. Cada um ensina para o outro uma técnica melhor. Você matou assim, mas eu matei de um modo muito melhor. Você furtou assim, você roubou assado, mas eu vou lhe dizer um jeito que você agora vai poder fazer com mais tranquilidade. E nós ouvimos dizer popularmente que as nossas cadeias são universidades do crime. O indivíduo que entrou ladrão de galinhas, ele sai de lá sequestrando aviões. Em termos espirituais, passa-se a mesma coisa. Quando nós não nos ocupamos na Terra com coisa útil, com coisa para o crescimento, para a nossa felicidade, para empunharmos essa vitória interior, o que é que nós vamos trocando entre nós? Baixarias. Cada um ensina para o outro como é que mente melhor, como é que finge melhor, como é que se falcatrua mais, como é que se agride mais, como é que se explora mais. Ih, boba, quando eu quero faltar no meu emprego, eu arranjo um atestado daquele, uma semana, meu primo me dá, meu tio me dá, meu amigo me dá. Veja como eu vou ensinando, isso é o mal. Eu estou driblando alguém, eu estou fraudando a lei, eu estou me utilizando de um direito que eu tenho quando eu não preciso desse direito. Vejamos que é uma coisa que a grande número das pessoas faz, achando que é assim mesmo. Nós vemos destruírem-se orelhões, peças públicas, jardins públicos. Não, isso é do governo. Vejamos que nós não temos noção de que o governo não tem nada. É nosso e a gente está pagando.
Mas a nossa inferioridade, a gente destrói imaginando que seja dos outros. E pagamos o preço imediato, porque aquilo é pago com o nosso dinheiro, e a gente não se deu conta disso, o imposto aumentará. Na terra, quando não caminhamos para a luz, a nossa tendência é ficarmos nesse patamar da sombra. Você não tem amante, não, é? Pô, que homem você é, cara? Pois você só vive com seu marido? Não chateou dele, não cansou dele, não? Vejamos que a gente encontra isso, não é novela, é a realidade cotidiana. Nós que trabalhamos fora de casa, em empresa, a gente escuta esses diálogos. Ah, eu se fosse você, bobo. Aí traiu você? Se fosse você, trairia ele. Na cara dele, a vingança. Mas é uma vingança tão burra, tão estulta, que a gente se vinga do outro passando a sofrer. Porque se eu traio a quem me traiu, o meu complexo de culpa vai ser pior que o dele. Se eu agrido a quem me agrediu, o meu complexo de culpa vai ser pior. Porque se ele me agrediu e eu oferecesse a outra face, a face do meu entendimento, ele seria o agressor. Eu seria a vítima. Mas na hora que eu agrido, eu sou pior do que ele. Que ele me agrediu no momento de explosão. E eu maquinei para vingar-me dele. Ah, mas comigo vai ser assim. Se ele está pensando, se ela está pensando, aí a gente mostra que é um pouquinho pior do que o outro. A terra e as más influências. Vemos a mulher que ficou grávida depois de uma violência sexual, por exemplo. A lei humana, porque é feita por criaturas imperfeitas, propõe que, nesse caso, a mulher pode fazer o aborto. Mas comecemos a conjecturar. Se nós estamos condenando a atitude do violento que a engravidou, que a estuprou, ela é a vítima dele, embora não seja a vítima da vida. É daquele homem, porque ninguém tem o direito de provocar o escândalo. Mas na hora que ela se decide por matar seu filho, ela fica pior que o estuprador. Que o estuprador, quando a violou, gerou vida. E ela, para limpar seu nome, se tisna de sangue do seu filho. Ela é pior do que ele. Ela é uma serpente. E é isso que as entidades obsessoras dizem-lhe na sua cabeça. Primeiro lhe insuflam a cometer o delito. Depois começam a tirar partido disso para se viciá-la. Você viu como é uma loba? Só uma loba devora os filhos. Você percebeu que tu és uma serpente? Só uma serpente é capaz de matar os próprios filhos. E aí gera um conflito na cabeça, um complexo de culpa, e a pessoa começa a enlouquecer, porque não pensou antes. Qualquer ocorrência de nossa vida, nós temos que procurar uma outra saída que não seja a violência. Deixa eu pedir a Deus uma oração, uma inspiração. Deixa eu fazer uma oração para entrar na sintonia da divindade, para eu saber o que eu faço. Um fato consumado. Eu tenho que pensar como agir melhor. Daí então, se a gente apelasse por essa busca da inspiração superior para agir melhor, como a vida seria diferente. Nós não entraríamos nessas esparrelas obsessivas, a menos que quiséssemos, porque teríamos a orientação que a inspiração superior nos traria. Depois dessa violência, desse estupro, dessa loucura, eu sei que alguma coisa eu devo à vida. Não queria pagar dessa forma, mas eu sei que Deus não erra. Se me permitiu sofrer isto, é porque alguma coisa eu tenho a ver com esse problema.
Deixa eu pedir a Deus inspiração. Deixa eu botar minha mente para cima. Deixa eu acalmar esse nervosismo. Vou buscar um psicólogo que, em nome de Deus, me ajudará a resolver esse enigma. Vou procurar meu sacerdote, meu pastor, um amigo espírita, um médium. Mas aí é para eu ter uma visão diferente daquela que me atormenta e que me sufoca. Mas na terra, o vizinho diz assim: você é bobo, tire, mate, minta. Você quer tirar um dinheirinho dele? Diga que trabalhou lá tanto tempo. Eu testemunho para você. E as pessoas mentem deslavadamente. E aquele dinheiro ganho de forma desonesta queima a consciência. As criaturas nunca mais vão ter sossego. Porque elas sabem que mentiram contra alguém que não merecia que elas mentissem. Merecia sofrer nas mãos da vida pela lei de causa e efeito. Mas o que nos atormenta é a consciência de que eu já não deveria, eu não poderia. Fulano me ajudou tanto, na hora que eu mais precisei, agora eu menti contra ele. Porque ficam aquelas pessoas mal formadas, não é? Advogado de porta de cadeia, de porta de fábrica. Você quer tirar uns níqueis a mais? E os bobocas, o que é? Estão com raiva. Quando passa a raiva, esfria a consciência, lembremos de Judas. Depois que traiu o mestre, ele foi lá devolver as moedas. Fiquem com as suas moedas! E o sumo sacerdote gargalhou e lhe disse: agora, isto é consigo. É assim que a gente fica. E o destino de Judas foi se dependurar numa corda para se enforcar. É assim que a gente fica. A obsessão, a pressão, que nós vamos ver depois, o que é que ela é tão fácil de se instalar em nós. É, pois, necessário imaginar-se o mundo invisível como formando uma população compacta, inumerável, por assim dizer, envolvendo a Terra e se agitando no espaço. Então nós imaginamos o nosso planeta Terra, essa população aqui, nós encarnados no corpo, e mais uma outra população idêntica, pressionando em volta da Terra. Gente como nós, fora do corpo. Mentes como as nossas, fora do corpo. Existe um número de seres espirituais em torno do planeta Terra bem maior em número do que os que estamos reencarnados na Terra. Cerca de 3 a 4 vezes mais do que existe na Terra. Se hoje no mundo nós contarmos encarnadas 6 bilhões de criaturas em números redondos, multipliquemos isso por 4. E nós vamos perceber quantas criaturas estão pressionando psicamente o planeta nessa erraticidade, nesse mundo espiritual que envolve a Terra, ao qual a Terra pertence. E aí a gente vai poder imaginar por que a gente tem tanta dificuldade de se soltar da influência obsessiva. É muita gente soprando negatividades em nossa mente, porque eles são todos do nosso nível, alguns para cima, outros para baixo de nós, mas é um bocado de gente. Há ocasiões que as pessoas se sentem tão perturbadas em sua mente que elas falam sozinhas, dialogando com alguém que lhes incide na mente. A gente passa na rua, jovens, velho, mulher, homem, falando sozinho. Pelo menos a gente supõe que estejam falando sozinhos. Eles estão falando com alguém que está mandando mensagem. E fala, e gesticula, e riem-se. E o estado vai piorando, quanto mais a gente ri, gesticula, com o ser invisível
que nos fala na mente. Não é difícil perceber isso. Não há pessoas que quando estão ao telefone, elas gesticulam como se estivesse diante da pessoa. Ah, você pega o seu carro e vira ali. Quer dizer, pelo telefone o outro tem que ver, né? Você vai em frente e vira ali ao telefone. E a gente diz assim, mas é doido. Imaginemos que esse indivíduo que fala-nos ao telefone mental também nos induz a isso. Eu estou falando com ele e gesticulando e rindo, como a gente faz ao telefone. Só que ao invés de ser o telefone eletrônico, é o telefone psíquico, mas que dá o mesmo efeito. A gente está falando ao telefone mental e gesticula e ri e faz miquices, caracterizando o aprofundamento do estado de perturbação. Porque o bom senso nos diz, peraí, estou no meio da rua. Mas a gente vê as pessoas no meio da rua assim, como se estivesse sozinha no seu quarto. Dizem palavrões, gesticulam, mas estão falando com ninguém. Estão falando com alguém. Lá dentro. Allan Kardec pergunta se há alguma forma da gente saber se a influência recebida é de um bom espírito ou é de um mau espírito. E os benfeitores respondem que um bom espírito só pode sugerir boas coisas. Se eu estou recebendo boa sugestão, só pode provir de um bom espírito. Mas se a sugestão que eu estou recebendo é malévola, não há como eu imaginar, é Jesus que está mandando eu destruir as torres gêmeas. Não há essa possibilidade. Só se foi o Jesus da Silva. O Jesus de Oliveira, aí está tudo bem. Mas o Jesus de Nazaré, não. Então vejamos que nós vamos tendo elementos para entender quem é que nos está soprando coisas. Se o pensamento que me advier me induzir a coisas boas, não importa eu saber quem seja o Espírito. Ah, é Bezerra de Menezes. Ah, é Madre Teresa. Ah, é Irmã Dulce. Ah, é Jesus Cristo. Não importa. Se é um pensamento bom e eu adiro, é que eu sou bom também. Eu estou na sintonia daquele pensamento. Me vem a inspiração positiva e eu adoto-a. E eu vou fazer. Então a virtude é minha. Porque podem vir à minha mente pensamentos positivos e eu dizer, o que vão achar de mim se eu fizer isso? Se eu for lá pedir desculpa, vão achar que eu sou covarde. Eu não sou sangue de barata. Aí eu começo a discutir comigo e o adversário é isso mesmo. Não vá, não peça desculpa, não faça isso, não dê o braço a torcer. Ele quiser que venha, ela quiser que venha. E eu vou ficando inflamado por este homem velho. Se esse outro lado está me insuflando orgulho, vaidades, prepotência, presunção, não pode vir de boa fonte. Não pode ser espírito superior. Não é espírito superior. Ah, mas eu escutei que era a Santa Teresinha do Menino Jesus. Era mentira, era mistificação. Ele estava lhe enganando. Vejamos que o bom senso nos leva a cotejar a mensagem com o nome. Mas um espírito dessa têmpera nunca poderia me sugerir tal coisa. Só que a gente não tem essa maturidade. A comunidade terrestre é por demais infantil. E o mais lamentável é percebermos que mesmo aqueles que conhecem espiritismo continuam infantis. Porque conhecem de ouvir falar e não de estudar e meditar. Quem conhece astronomia e física de ouvir falar, continua dizendo que o trovão é São Pedro mexendo os móveis do céu. E que o raio é uma bola de ferro que cai no quintal. É um equívoco de observação. Porque a pessoa ouviu falar, mas não sabe. E a proposta espírita é de uma fé capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade.
A nossa fé não deverá ser uma fé de eu acredito, porque alguém me disse. A nossa fé espírita dirá, eu acredito porque sei que é assim. A gente só sabe quando trabalha isso intelectualmente, quando sente isso moralmente, quando tem elementos íntimos para garantir que é assim. De modo que quando nós olhamos essa multidão, essa população compacta, 4 vezes mais, que está em torno da Terra, a gente compreende. Porque é que as pessoas no auge da saúde física, da riqueza, do poder econômico, do poder social, do poder político, se suicida. Porque o inimigo lhe diz, você não vai gozar isto. Eu não permitirei que você goze isso, como na terra. Enquanto eu viver, você não será feliz. Quantas pessoas dizem isso para outra? Você pode me largar, mas não será feliz com mais ninguém. Nós ouvimos isto. De ex-marido, de ex-mulheres, de ex-amigos. E quando chegamos no mundo espiritual, a gente não muda de opinião. A gente continua assim, com aquele temperamento cruel. Se não é meu, não será de mais ninguém. E ninguém é de ninguém, olha que danação. Se não for minha, não será de mais ninguém. Pior que vai ser. Não vai ser minha e vai ser de outros. Não vai ser meu e vai ser de outro, porque a vida não depende de nós. Então, nos lembra Allan Kardec, é uma espécie de atmosfera moral da qual encarnados ocupam a parte inferior, onde se agitam como se estivessem num vaso. Então nós, os encarnados, estamos nesse mesmo mundo e a gente se agita aqui como num vaso, porque a gente está preso a um corpo, né? Eu não posso ir para onde eu quero, na hora que eu quero. Como os espíritos desencarnados. Se eles pensam em fulano, daqui a pouco eles estão lá. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A gente pensa em algum lugar, em alguma pessoa, e o pensamento nos desloca para lá, e eu estou lá, com a velocidade do pensamento. Por isso temos a sensação de que é instantâneo. Eu acabei de pensar no Espírito e ele se me apresenta. É a velocidade do pensamento. Logo que ele captou a minha mensagem, meu chamamento, e ele deseja ir, e ele pode ir, ele se desloca com essa velocidade, que é mais alta que a velocidade da luz. É a mais alta velocidade de que a gente tem notícia no mundo, a do pensamento. Porque quando eu aperto o meu botão para que a energia luminosa chegue daqui a 1 segundo a 300 mil quilômetros, eu já pensei na frente nos 300 mil quilômetros. Meu pensamento já chegou lá. E a luz ainda vai levar 1 segundo para chegar. E o meu pensamento já chegou. Na hora que eu aperto o interruptor, meu pensamento já está lá. E a luz ainda terá que esperar 1 segundo. Meu pensamento já chegou muito antes. Logo, é uma força mais intensa. Nós encarnados estamos presos em vasos físicos que são os nossos corpos. Se neste momento eu estivesse desencarnado e pensasse em Niterói, alguma necessidade que me chamasse lá, eu já estaria lá. Mas, encarnado, se eu receber agora um chamamento, eu tenho que me despedir de vocês e explicar por que eu vou parar. Descer, ver qual seria a melhor condução para eu chegar lá em menor tempo. A melhor condução é o avião que está a 1 hora daqui. Aí eu chego lá, não tem horário. Olha que confusão. Para eu chegar ali a 600 quilômetros. Nós estamos envasados. Na hora que a gente sente uma emoção muito forte, eu não consigo expressar essa emoção como se eu estivesse desencarnado. Que eu emitiria aquela luminosidade, aquela energia
que contagiaria todo o meu espaço em redor. Porque eu estou preso num vaso e a comoção ou a emoção é muito forte, me arrebentam todos os canais energéticos. A gente fica paralisado de emoção. É uma expressão perfeita. Quando a gente está muito emocionado, a gente fica parado. A gente não consegue falar, não consegue sair do lugar e o coração estoura. O feixe de ris não suporta. Advém-nos acidentes vasculares, porque o sangue circula com uma força que muitos vasos não suportam. E às vezes a gente morre de emoção. A expressão é perfeita. A gente morre, desencarna de emoção. O corpo implodiu. Eram energias muito fortes que a nossa malha neurológica não suportou. Como uma rede elétrica sofreria um curto-circuito. Incendiaria. E poria fogo em todos os eletrodomésticos da casa. Então, o que a gente tem elétrico no corpo não suporta. O sistema nervoso, o coração e o cérebro estouram. E o indivíduo cai ali, morreu de emoção, roxinho, né? De choque elétrico emocional. Nós estamos envasados, tudo conosco é limitado. Se eu tivesse desencarnado, eu olharia aquela mesa de coisas maravilhosas e o meu pensamento assimilaria os princípios nutritivos para o meu corpo espiritual. Não é com as narinas, como muita gente pensa, cheirando, não. Nós temos sensores psicoenergéticos e esses sensores assimilam a quantidade de fluidos, de fluido vital, de que nós necessitamos ou que nós queiramos absorver. Mas encarnado, eu olho aquela mesa e começo a comer. É que eu me quero provar um pouquinho de cada coisa. Mas o nosso estômago tem uma capacidade. Aí eu cheguei na metade das coisas que eu quero provar, o estômago já não suporta mais e o olho ainda quer. Eu digo, não, deixa aí que eu vou dar um tempo, eu vou passear pelo quintal, eu vou descer ali do prédio e depois eu volto a acabar de comer. Mas não dá tempo, a digestão tem um tempo. E aí eu como assim mesmo. E a consequência é um baita problema estomacal. Ai, pai, tá tudo duro, parece que não digere. E tome sal de fruta, e tome isso, e tome aquilo. Para ajudar o organismo a funcionar. Nós temos limites. No corpo físico, nós temos limites orgânicos. No mundo espiritual, nós temos limites morais. A gente só pode fazer até onde nossa evolução permite. Depois eu não posso fazer mais. Aqui na Terra, eu não tenho limites morais. Porque um bandido pode entrar na casa de um homem santo e matá-lo fisicamente. Mas nunca poderá ser santo igual a ele. O corpo dele é vulnerável. Por isso Jesus Cristo foi assassinado. Por isso Gandhi foi assassinado. Por isso Luther King foi assassinado. Mas jamais alguém igualou a Jesus Cristo, igualou Gandhi, igualou Luther King, naquilo que eles faziam. Daí então, na Terra, eu só tenho limites físicos. Aquilo que meu corpo não suporta. Eu estou num vaso. Se eu quiser me esticar muito, eu arrebento esse vaso. E eu desencaro. Desenvaso. Se eu estou chamando o corpo de um vaso, eu desenvaso. Tá? Mas se eu estou no mundo espiritual, eu não posso entrar em qualquer lugar. A energia superior impede que eu entre. Porque eu estou com o meu corpo energético. E a defesa contra o energético
é um outro energético de maior intensidade de frequência. Ou de maior frequência. De modo que eu posso chegar no casebre mais pobre, mas se ali vivem pessoas do bem, desenvolvendo no seu ambiente uma aura de dignidade e de virtudes, eu não consigo entrar. Na terra a gente mete o pé na porta, empurra, entra, prende, faz, acontece, mas em espírito não. As coisas são diferentes. Ora, assim como o ar das partes baixas é pesado e malsão, o ar dos vales, porque corrompido pelas emanações dos espíritos impuros, para resistir a isso, são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. Então isso é algo importante. Ora, assim como o ar das partes baixas é pesado e malsão, esse ar moral, formado por essas entidades pequenas, é também malsão, porque é corrompido pelas emanações dos espíritos impuros. Onde houver espíritos impuros, encarnados e desencarnados, encarnados ou desencarnados, uns ou outros, o ar moral, a psicosfera, o ambiente vai se tornando malsão. Nós criamos um campo de coisas malsãs. É comum que nós cheguemos num lugar, a gente não sabe explicar porquê, mas a gente não está se sentindo bem ali. Alguma coisa nos incomoda, alguma coisa nos irrita, alguma coisa nos deprime e não vemos a hora de sair. Pode ser uma repartição pública, pode ser a casa de alguém, pode ser um templo, pode ser a nossa casa, pode ser um jardim público, pode ser. Nós estamos fazendo registros psíquicos que não conseguimos caracterizar bem, mas não nos está fazendo bem. Para resistir a isso, voltamos. São necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. Para que as pessoas consigam suportar essa pressão malsã, elas têm que ter uma autoridade espiritual. Temperamentos dotados de grande vigor, força de vontade. E eu não posso me entregar a esse mal-estar. Eu não posso me entregar a essa situação. Eu preciso superar, eu preciso suplantar. Imaginemos uma mãe com uma criança andando na rua e de repente a mãe sente que vai desmaiar. Ela pensa na criança, eu não posso desmaiar. Respira fundo, entra no lugar, pede um copo d'água. Porque ela tem uma responsabilidade. Se ela desmaiar, ela pensa, o que vai ser dessa criança? E aí a gente ganha forças. Logo, para que nós resistamos na Terra a esses ambientes de psicosfera malsã, se tornará importantíssimo que a gente tenha um caráter forte, um temperamento moral dotado de grande vigor. Eu não deverei ser um vira-folhas. Um temperamento dotado de grande vigor é a pessoa do sim, sim, não, não. É a criatura que tem uma força íntima, que sabe decidir o que quer, que sabe estabelecer o que não quer. Aí a gente não é levado por essa onda das influenciações. Digo assim, não, mas esse não é meu caráter, eu nunca fiz isto antes, não vou fazer agora. A gente reage. Um pensamento que não é bom não pode vir de um ser bom. Um pensamento negativo só pode provir de um ser negativo. E é graças a isto que nós aprendemos gradativamente a ir resistindo. Não significa que a gente não sente vontade de fazer bobagem, de pular a cerca,
de trair, de cometer desatinos. Não se trata disso. O que se trata é que eu sinto e raciocino em cima do que sinto. A virtude não é eu nunca sentir essas coisas. A virtude é eu sentir essas coisas e não ceder a elas. Porque na terra todos nós vamos sentir. Qual foi a esposa que nunca olhou para um outro homem numa fase de crise doméstica, de crise com o marido, e não pensou, por que eu tenho que aturar esse mocreia? Um tanto homem bom no mundo. Mas ela lutou, mas é o pai dos meus filhos, é meu marido, é uma pessoa boa. Quando bebe ou quando está fora de si, é que faz essas bobagens. A gente raciocina. Aí dá para ficar mais um período. É assim que a gente vai vivendo. Qual foi o marido que naquelas fases em que a mulher está uma chatice só, ele não pensou, se eu largo essa de 40, ainda consigo 2 de 20 e levo o troco. Mas ela é a mãe dos meus filhos, ela me aturou até hoje. Não tirando essas bobices dela, ela é uma excelente mulher. E a gente tem força de ficar, tem muito mais valor do que aquele, eu nunca senti vontade de trair ninguém, eu nunca, porque esse já é santo. Não fez vantagem nenhuma. A vantagem é eu ter a inspiração para o mal e não ceder. Porque esse é um mundo de provas. A gente teve a impulsão e saiu aprovado. E saiu vitorioso. Aí ganhamos a etapa. Então é importante porque muitas vezes nós na terra ficamos com complexo de culpa porque a gente pensou bobagem. Eu não podia, eu não podia. Por que não podia? Podia. Este é o mundo das loucuras, dos fluidos malsãos, das almas malsãs, dos espíritos imperfeitos. Então tudo isso é passível de acontecer entre nós. Mas porque nós somos, além de criaturas racionais, somos cristãos, e o cristianismo do Cristo nos traz um código de ética, quando nos lembra que as leis de Deus se acham implícitas em nós, íncitas em nós, registradas em nós, em nossa consciência, aí a gente deixa essa lei de Deus funcionar. Eu tenho uma vontade de... E as consequências disso? O que me há de virar depois disto? O Espírito Camilo sempre me ensinou que nós temos liberdade para fazer qualquer coisa. Repetindo Paulo, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então o benfeitor me diz que nós poderemos fazer tudo, desde que antes tenhamos cogitado sobre o depois. Cada coisa que eu quiser fazer, eu devo me perguntar previamente. E depois? Como é que eu ficarei? Poder fazer eu posso. E depois? Se o depois for de bênçãos, de alegria, de felicidade, de júbilo, de entusiasmo, de crescimento, de progresso, por que eu não vou fazer? Deixa eu fazer. Mas se o depois me apontar remorsos, culpas, dores, frustrações, inimizades, perdas de quem a gente não queria perder, então vale a pena resistir e deixar para depois. E o benfeitor me aponta que essa regra do questionar sobre o depois serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Se nós temos tendência a engordar, um exemplo, e a gente está diante de uma mesa de doces, e o olho bate assim naqueles pratos, e cada docinho com bolinha, docinho sem bolinha, docinho com nós em cima, docinho sem nós em cima. E aí o homem velho diz assim, eu queria comer meia dúzia daquele, uma dúzia daquele, aquelas...
O olho roda assim nas órbitas. Eu posso comer essa pratarrada de doces? Posso. E depois? Um ano de academia, de esteira, de corrida na rua, de alface com tomate. Então eu posso comer um docinho de cada nesta festa e poder comer um docinho de cada em cada festa que eu for. Porque se eu comer tudo aqui, acabaram-se todas as festas do resto do ano. O bom senso me diz que eu posso, mas não naquela intensidade que eu quero. E aí, para eu não morrer aguado, que a boca vai se enchendo d'água, né? E a gente começa a praguejar a vida, a gente pegar um daqui, não, vou pegar aquele ali e aquele ali, pronto. O mais tudo é igual, é doce. A gente racionaliza. É tudo doce. Tudo igual. Ao invés de eu pegar aquele doce de leite condensado com uma uvinha dentro, a uva é só para disfarçar. A desgraça mesmo é o leite condensado em volta. Aí eu pego umzinho pequeno dali, eu vejo que tem de melhor. Aí pego um daqui, um dali e poderei comer outros na próxima festa que eu for. Não terei que passar o resto da vida na esteira, na correria e na folhinha de alface. 2 colheres de arroz, uma folha de alface e um filé de 50 gramas. Melhor a morte. Mas porque eu despautei antes, se eu tivesse me dado disciplina antes, eu poderia comendo sempre um pouquinho, onde quer que eu fosse. Assim funciona a criatura inteligente, capaz, lúcida, em todos os campos. Então o benfeitor diz que essa pergunta sobre o depois serve para qualquer coisa que eu queira fazer na vida. Eu quero comprar a última casa nova que foi construída na minha cidade. O último apartamento mais caro ou luxuoso. Eu posso comprar? Posso. Mas não devo. Porque as prestações vão me matar depois. Os juros. Eu terei que vender a alma, os filhos, a mulher ou o marido. E eles não vão valer tanto para eu acabar de pagar esse negócio. Então é melhor que a gente fique aqui na nossa casa, que é props. Né? É a nossa casa, a gente aguenta mais 1 ano, mais 2, para sair em melhores condições. Tudo isso quando a gente tem equilíbrio de perceber que, se a gente não desencarnar, a vida vai nos dar muitas outras oportunidades. E se desencarnar, a vida já nos deu muitas oportunidades. Daí, tal estado de coisas é inerente aos mundos inferiores. Essa pressão dos espíritos, essa tormenta, esse fluido malsão, esse ar malsão. Mas estes seguem a lei do progresso. Esses mundos inferiores seguem a lei do progresso. E atingindo a idade precisa, Deus os saneia, deles expulsando os espíritos imperfeitos que não mais se reencarnam e são substituídos por outros mais adiantados que farão reinar a felicidade, a justiça e a paz. É uma revolução desse gênero que no mundo se prepara. Isto aí Allan Kardec publicou no século XIX. Já estamos no século XXI. Na segunda metade do século XIX, esse trabalho da divindade, de expulsar, de não permitir que aqui voltassem as entidades maléficas que não contribuiriam com o progresso do mundo, fossem levadas para outras instâncias planetárias ao nível de sua evolução. Isso já estava se dando, ou estava se preparando, como diz Allan Kardec. É uma revolução desse gênero que no mundo se prepara, no século XIX. Através do médium Chico Xavier, de saudosa memória, os benfeitores afirmavam que este processo de expurgo já teve começo ao cabo da Segunda Grande Guerra Mundial.
Várias entidades que saíram da terra, que desencarnaram no mundo terrestre, já não voltaram para cá. Já não voltarão para cá. Estamos num período em que estão renascendo diversos espíritos na Terra, com as chances derradeiras de aproveitar essa circunstância de mudança planetária. Vários que há pouco tempo estiveram comprometidos com o negativismo do mundo, que há muito tempo estiveram comprometidos com o negativismo do mundo. Esses dois grupos estão reencarnando. E a gente os vê, e a gente os olha, eles são exóticos, eles são especiais. E a gente diz assim, puxa, mas essas crianças de hoje já nascem falando, essas crianças de hoje parece que são adultas, adivinham o nosso pensamento. São essas crianças de hoje exatamente esses tais espíritos. Desenvolveram-se intelectualmente, têm uma malícia, leem o que nós estamos pensando, mas são imorais na maioria das vezes. São criaturas que ainda não assimilaram os princípios da moralidade cristã, das leis de Deus. Temperamentos maus, temperamentos ruins, crianças lindas, fisicamente, com temperamento que a gente diz, meu Deus, por mais que a gente queira fazer gracinha com a criança, ela é um bicho. E no colo da mãe, que gracinha. Cruzes. Porque são espíritos velhos, carregando aquele fluido velho, contaminado, para o que vieram à Terra, para se renovar. E a maioria dos pais, eis a tragédia. Como o filho é inteligente, a filha é inteligente, eles ficam parados aí, na inteligência intelectual, e vão largando o lado moral. Aí o menino deita no chão e faz rodopio assim, a mãe, esse menino tem um gênio, é esse gênio que ele veio para corrigir. Aí a criança vai e bate na cara da mãe. Mas esse menino, não sei a quem puxou. Foi esse gênio que ele veio corrigir. Ele veio da Segunda Guerra, dos campos de concentração, quando ele mandava matar, pisoteava, queimava. Veio renovar isto. E os pais bobocas de tudo. Menino, não sei o que fazer com essa criança. Não sabe o que fazer consigo. Porque quem sabe como se nortear, sabe que Deus não erra. E se veio um filho com tal ou qual característica para as nossas mãos, é porque a gente pode dar conta deles. Senão o erro é de Deus. E aquele que nasce no gueto com a mãe alcoólatra, débil mental. Não, esses são espíritos que vieram numa expiação dolorosa, para que eles aprendam a se firmar sem ter estacas sustentadoras. O livro dos Espíritos contempla essa questão, quando os filhos conseguem se superar, apesar da negligência, da incapacidade dos seus pais. Eles vieram porque disseram, Senhor, deixa a gente ir que a gente vai dar conta. Mas vocês não vão ter quem os sustente. A gente dá conta. E eles vêm. Mas vão virar todos bandidos. Todos não. A gente vê um bocado de menino com a caixinha de engraxate, desde cedinho, querendo ganhar a vida com dignidade. A gente os vê nos sinais de trânsito, vendendo balinha, vendendo isso, aquilo, querendo ganhar a vida com dignidade, enquanto os outros estão cheirando cola, estão furtando do comércio. Então há espíritos e há espíritos. E quantos que a gente vê hoje nas academias, nas universidades, na vida pública como pessoas de bem, e a ficha deles diz onde é que eles nasceram. Nas favelas, nos guetos, nos bairros pobres. Quantos. Então é uma outra situação. Mas aqueles que nascem no nosso lar, na nossa casa, onde não lhes falta carinho, atenção, condições sociais, econômicas, etc., eles vieram para que a gente corrija esse lado moral que lhes falta. Eles vieram para isto. O lado intelectual é de segunda importância para esses espíritos. São espíritos que aprendem fácil.
Eles olham alguém fazendo, eles repetem igualzinho. Quantas crianças nossas tiram música de ouvido? Eles escutam, vão lá no violão, vão lá no piano, vão no acordeon. Isso eles já têm. Mas são capazes de mentir para conseguir alguma coisa para si. São covardes morais. Vieram corrigir isto. Vieram para isto. Senão a gente os perderá. Nessa reflexão em torno desse relacionamento que estamos nos propondo fazer entre o chamado mundo espiritual ou dos espíritos, ou mundo espírita, e o mundo dos encarnados, o planeta Terra, nós verificamos que, destruído o corpo sólido, em função da desencarnação, em função da morte, o espírito não age mais e não percebe mais, senão por seu corpo fluídico. Depois que a gente desencarna, o corpo físico, o sistema nervoso, não registra mais nada. O corpo é que morre. Então ele não percebe mais, senão pelo seu corpo fluídico, que nós chamamos de perispírito. Aquele corpo em torno do espírito, aquele corpo da alma, que Allan Kardec chamou de perispírito, fazendo referência, tomando o termo, ao perisperma, que é a película que envolve o esperma, a semente. Não é? Quando nós percebemos esse perisperma, aquela película transparente, quando a gente quebra um ovo, entre a casca e o ovo propriamente dito, tem uma película branca assim colada à casca, aquele é o perisperma. Tá? Então, por isso age mais facilmente, porque o espírito se comunica perispírito direto, por isso age mais facilmente e percebe melhor, desde que o corpo é um entrave. O nosso corpo físico nos limita muito, ele é um entrave a muitas de nossas percepções, a muitos registros, o corpo nos impede. Quando eu estou sem o corpo, eu estou, entre aspas, com a minha fiação elétrica aberta, meus circuitos elétricos abertos, eu faço maior número de registros do que quando estou com o isolante físico. O corpo é um isolador, se assemelharia a um abajur, esse quebra-luz que nós conhecemos, o corpo representaria isto. Ele está sempre quebrando, diminuindo, abafando as nossas percepções e as nossas emissões. Suponhamos agora duas pessoas próximas, cada qual envolvida por sua atmosfera espiritual. Cada um de nós está envolvido em sua atmosfera espiritual, que a gente chama de sua aura. Não é? A nossa aura carrega em si a nossa esfera fluídica, a nossa esfera psíquica, por isso chamada de psicoesfera ou psicosfera. Daí, essa atmosfera espiritual que Allan Kardec destaca, e que nós pusemos em itálico aí. E esses dois fluidos dessas duas pessoas que se aproximam, põem-se em contato e se penetram. Quando eu me aproximo de uma outra pessoa, nossos fluidos, nossas auras se tocam, tá? Se penetram porque é fluido. Se forem de natureza simpática, interpenetram-se. Quando eu me sinto afinar com a outra pessoa, eu me entrego mais àquele contato. Eu crio graus maiores de intimidade naquele contato. Eu me dirijo, eu sorrio, eu me deixo envolver, eu envolvo a outra pessoa, porque houve simpatia. Então, a gente se interpenetra. Se de natureza antipática, repelem-se e os indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar sem se darem conta. Sem se darem conta de que é por causa dessa aproximação de criaturas antipáticas. Quando nós falamos em simpatia e antipatia, não existe aí juízo de valor. Nós poderemos ter simpatias entre pessoas devassas.
e simpatias entre espíritos santos, entre criaturas celestes, entre criaturas maravilhosas. E poderemos ter antipatias entre pessoas devassas e antipatias entre pessoas equilibradas. Antipatia é uma oposição que a gente cria em razão de alguma coisa. Quando o pai coloca lá no seu CD player, lá no seu toca CD, uma música do seu tempo, e o filho adolescente diz assim: pai, que coisa mais horrível. Vejamos que há aí uma antipatia. Não é que o filho não gosta do pai, ele não gosta daquele estilo de música que o pai gosta. Isso é uma antipatia, que não tem nada a ver com inimizade, não tem nada a ver com o fato do pai ser superior e o filho inferior, o filho superior e o pai superior. É apenas uma discrepância de assimilação, de apercebimento, de gostos. Então, volta lá um pouquinho na simpatia. Essa atmosfera espiritual que todos nós temos vai nos dando a sensibilidade com relação às atmosferas dos outros. Há pessoas de quem a gente se aproxima, nunca vimos antes, mas a gente sente uma proximidade, uma simpatia. Não significa que a pessoa tem que ser bonita, rica, gorda ou magra. A gente sente uma coisa que nos aproxima dela. A gente tem vontade de puxar assunto, de conversar, ou de ficar olhando ali embevecido. E há outras pessoas que a gente vê na fila do banco, na rua, a gente nunca viu antes, mas alguma coisa não bateu. E ontem eu estava no aeroporto e descendo o povo todo para esperar a mala à frente da esteira. E um rapaz olhou para um cidadão, e eu no meio dos dois. Aí eu olhei o olhar dele e acompanhei, assim como quem não quer nada, para quem que ele estava olhando. E ele estava olhando para um cidadão que dentro do avião, no estabanamento do egoísmo, ele deixou uma mala cair na cabeça de outro cidadão. Foi um momento assim ruim, porque a mala era pesada. E sempre se orienta, observe ao abrir. E o rapaz que estava sentado descarregou aquele fluido de amor, né, sobre ele. E quando chegou na sala de embarque, o fato continuava vibratoriamente. Ninguém estava falando mais naquilo. Mas um outro que tinha visto o caso olhou para o cidadão que deixara a mala cair e pensou em voz alta: mas é escroto mesmo. Ele não estava com o rapaz que levou a malada, ele não falou nada na hora, mas ele deve ter sentido tanta indignação que o problema continuou lá no saguão. O indivíduo lá desatencioso estava conversando com outras pessoas e o de cá desfechando dardos contra ele. Quer dizer, gerou-se uma antipatia por aquele indivíduo desatento. Quantas vezes nós registramos isso no cotidiano, no nosso dia a dia? Às vezes não estamos nós envolvidos na questão diretamente, mas a gente vê pessoas vibrando contra, e às vezes elas falam, elas verbalizam. Pelo gesto da boca, do rosto, pelos trismos, a gente percebe o que pode estar rolando de uma mente na direção da outra, o que uma aura pode estar projetando para a outra, o que uma atmosfera espiritual pode estar projetando sobre outra atmosfera espiritual. Tudo isto faz com que a nossa vida psíquica seja muito mais interativa do que a gente supõe. Às vezes nós sentimos aquela fisgada na cabeça, uma dor de cabeça que rompe, sem que a gente saiba por quê. Certamente pode ser um dardo mental de alguém que se nos fez antipático, ou alguém que nos tem
debaixo de uma grande antipatia. Antipatia que pode ter surgido naquele momento, antipatia que pode ser velha, antipatia que pode ser de outra encarnação. Quando a gente senta numa sala de espera, seja do médico, do advogado, seja do que for, do dentista, sei lá o que for, e ao nosso lado alguém liga o celular e fala com uma boca deste tamanho. A pessoa que tem celular costuma falar alto. Acho que o bicho é muito pequenininho, então falando alto ele transmite melhor. São pessoas completamente desligadas do respeito social, porque tem outras do lado. Todo mundo tem que parar o que está fazendo, quem estiver lendo seu jornal, sua revista, vendo a televisão, o que for, para ouvir o seu telefonema. Porque a pessoa fala com uma boca desse tamanho. E gesticula, e anda de lá para cá. A sala de espera é dela. Isso é fruto do egoísmo. Nós somos essencialmente egoístas. Se eu estou falando no meu celular, que se danem os outros. Mas e as descargas de antipatia que a gente recebe? De raiva, de ódio. Aí daqui a pouco, não sei, sair da sala com uma dor de cabeça. É por causa daquele celular, infeliz. Por que a gente não aprende a falar? A gente aprende a falar em celular quando ouve adolescente namorando ao telefone. A mãe doida para escutar alguma coisa e não pega nada. O pai passa para lá, passa para cá. E ele tá... A gente tem que aprender com os adolescentes a ser discretos. Quando eles querem, eles são discretíssimos. Mas os adultos... Você já jantou? Aí o aeroporto todo tem que saber que tem janta em casa. Porque nós somos pessoas naturalmente desrespeitosas. Eu fazendo o que eu quero, que se danem os outros. E a gente esquece que todo mundo vai vibrar contra nós. O que eu tenho com todo mundo? Então espera. Ai, eu estou com as dores na coluna, não sei, sabe? Ai daquele que provoque o escândalo, diz o Evangelho. Porque isso é uma coisa que eu não precisava fazer. Tocou meu celular, eu preciso atender? Deixa eu me levantar, deixa eu ir lá fora, deixa eu falar baixo. Eu não quero sair dali, do meu lado tem alguém lendo, outro escrevendo, sei de quê, mas eu berro ali mesmo. E eu converso, eu rio, eu gargalho por causa do egoísmo, que é um excelente gerador de antipatia. De modo que nós que nos dizemos cristãos estamos vivendo de forma tão embrutecida que a gente adotou essa proposta de que eu não tenho nada com ninguém. Como não temos? Se nós vivemos em sociedade. E aí quando alguém faz alguma coisa que nos agride, é que eu vejo como é que a gente tem a ver com os outros. Porque os outros têm a ver comigo. Se eu suportasse a pessoa do celular numa boa, com tranquilidade, coitadinha, ele tem direito de berrar, né? A boca é dele, o telefone é dele, mas o ouvido é nosso. Na hora que eu me dou conta de que alguém me incomoda, eu preciso parar para perceber quantas coisas que eu faço que incomodam os outros. A contrapartida, a reciprocidade. E daí podem nascer tantos casos de obsessão. Porque aquele rapaz que disse para o outro, sem que o outro soubesse, escroto. Não é a palavra, é a energia que ele desferiu. Vejamos, é uma energia dele que agora está no outro. O outro vai sentir uma coisa incômoda durante um bom tempo, sem saber o que é. Porque a gente vai no centro espírita, o médium dá um passe na gente, né? A gente está na tarefa do bem, aí daqui a pouco a gente vai se limpando daquele fluido envenenado. Mas uma pessoa que tem uma vida materialista não tem esse recurso de se limpar, de se higienizar psiquicamente. Aí hoje é um mal-estar, amanhã é uma dor de cabeça que não passa e toma remédio e não dá conta. E não sabe que a cada um será dado conforme suas obras. Mas se alguém desferir um pensamento desse contra outra pessoa,
pessoa essa que não tem a culpa no cartório, o pensamento resvala. Aquela energia resvala e não interpenetra a outra. Então vamos avançar. Se ao contrário forem movidas por sentimento de benevolência, terão um pensamento benevolente que atrai. É por isso que duas pessoas se compreendem e se adivinham sem se falar. Porque existe algo que vai de nós, que vem do outro, que nos faz compreender o outro no olhar, no trejeito do rosto, no sorriso. A gente entende o que o outro quer, sem que a gente fale nada. A gente entende o que o outro não quer, sem que ninguém fale nada. Então é muitíssimo importante essa comunicação não verbal, não gestual, fluídica, que a gente estabelece um com o outro. Daí, quando nós oramos, entramos na sintonia de todos os que oram na mesma frequência que nós. É um rádio amador psíquico. A gente entra na onda dos outros. Se for uma onda positiva, felicidade. Porque nós passamos a nos nutrir de positivismo, de positividades. Se for uma onda negativa, pobre de nós. Porque nós vamos ficar gotejando, recebendo o tempo todo, enquanto nessa onda estivermos ligados, esse gotejamento negativo de todos os que odeiam na mesma frequência do nosso ódio. A cada um, segundo suas obras, que disse Jesus, é verdade mesmo. E aí nós não conseguimos, muitas vezes, nos dar conta dos males que nos atacam, dos males que nos assediam. Enquanto não vincularmos a nossa vida mental, a nossa vida psíquica aos nossos atos, nós vamos sofrer um monte de coisas dispensáveis. Completamente dispensáveis. Por causa do bicho brabo que a gente continuará sendo. Se nós quisermos sair dessa loucura, de tanta doença, de tanto mal-estar, eu preciso sair dessa faixa do egoísmo, do desrespeito, dos desequilíbrios que tomam conta do meu ambiente. Eu não tenho que fazer as coisas porque os outros fazem. Eu tenho que fazer o que a minha consciência propõe que eu faça para eu ser pacífico, para eu ser feliz. Não tenho que justificar meus erros nos erros dos outros, como dissemos. Todo mundo faz. Todo mundo é assim. Não é verdade que todo mundo faz, que todo mundo é assim. Eu é que uso aquilo como justificativa. Eu quero me esconder na multidão. Como eu não tenho coragem de assumir que eu estou errando, eu digo que todo mundo faz. E aí dá uma unidade ao meu equívoco. Parece que eu justifico o meu equívoco com o fato de justificar que todo mundo faz. O que não é justificativa para nós. O fluido perispiritual, isso é algo bastante importante. O fluido perispiritual, já falamos do perispírito, aquele corpo da alma, o corpo fluídico da alma. O fluido perispiritual é, pois, acionado pelo espírito. Se por sua vontade, o espírito, por assim dizer, dardeja raios sobre o outro indivíduo, raios mentais, né? Os raios o penetram. Aquilo que pode fazer um espírito encarnado, dardejando seu próprio fluido sobre uma pessoa, pode igualmente fazê-lo um desencarnado, desde que tenham o mesmo fluido. O que nós encarnados podemos projetar sobre o outro e penetrar o outro, o caso que estou citando do rapaz que dirigiu aquele pensamento mórbido contra o outro e que pode penetrar porque o outro tem culpa, os desencarnados também podem fazê-lo.
Mas tem uma condição, desde que tenham o mesmo fluido. O que significa ter o mesmo fluido? Não é ter o mesmo fluido, é vibrar na mesma sintonia. Ter o mesmo fluido aqui é desde que estejam na mesma sintonia. Se eu estou na mesma sintonia, eu emprego nos fluidos à minha volta com aquelas peculiaridades do meu caráter. Então, quando as pessoas perguntam assim, mas será que se alguém fizer um mal para mim, for lá na magia e fizer um mal para mim, isso é capaz de pegar? Depende de mim. Se eu estiver na frequência da magia, já estou pegado. Mas se eu estou vivendo a minha vida com dignidade, com lucidez, e alguém tem raiva de mim e risca um ponto e faz acontece, é problema dele. Porque ele vai ter que dar conta à vida daquela energia que ele está projetando para ali e para aqui. Eu não tenho nada a ver, eu não estou fazendo mal a ele, não faço mal a ninguém. Estou vivendo a minha vida na minha luta, ele não gostou do meu ato, porque se sentiu prejudicado, mas eu não fiz nada de anormal, de ilegal, de antiético. Então a gente não precisa ter medo das pessoas, a gente tem que ter medo da gente. Foi por isso que Cristo disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai dela. Não é o que nos chega de fora para dentro, esse é o sentido da mensagem. O que nos faz mal verdadeiramente é o que sai de nós, porque o que sai de nós tem-nos a nós como responsáveis. O que sai de nós é produto nosso, então é esse produto que me faz mal ou me faz bem, porque eu sou responsável por ele. Mas se alguém dirigir um pensamento negativo contra nós, não é problema meu, é problema de quem o dirigiu. Eu tenho que ter o cuidado de ter uma vida de tal maneira digna que eu possa andar no mundo certo de que só me vai acontecer o que esteja na pauta de minhas necessidades e dos meus méritos. Porque se trabalho de magia tivesse mesmo poder, a gente acabava com Brasília. Na primeira sexta-feira 13 do ano. E a gente já sabe para quem quer dirigir primeiro dado, né? Não acaba, estão cada dia mais rico, mais gordo, mais bonito. Logo, magia deve fazer bem para quem não merece o nosso pensamento negativo. Se magia fizesse mesmo mal, como o povo tem medo, os nossos inimigos já seriam almas do outro mundo. E certamente a gente também já seria, porque os nossos inimigos teriam nos detonado. O mundo teria acabado. Imagina os bruxos da África dirigindo seu pensamento de ódio contra os dominadores ocidentais. Portugueses, belgas, franceses, americanos, holandeses, que há tantos séculos dominam seu continente. Se bruxaria pudesse mesmo, a África é historicamente de onde saíram os maiores e mais famosos bruxos. A gente vê que não é bem assim. Por isso é que o Livro dos Espíritos diz que Deus não o permitiria. Imagina se a gente com o poder do pensamento pudesse matar as pessoas assim. Não gostei desse caixa aí, vou dar um jeitinho nele. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então nós temos vários exemplos no mundo para ver que não temos que temer, nós temos que saber viver. Porque quando nós vivemos de forma equivocada, não precisa ninguém fazer trabalho de magia contra nós. A gente já se vincula às faixas negativas e vai se nutrindo dela. É o veneno que nos vai matando aos poucos. Aos poucos o veneno nos vai matando, complicando a vida. Eu estou indo bebê-lo, onde ele se encontra com minha própria puxada mental. O cuidado que a gente deverá ter nesse sentido. Daí, se o espírito pode, se o espírito quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve com o seu perispírito, como um manto, os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, então o espírito pode servir-se
daquele corpo como se fora o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc. Se os nossos fluidos se interpenetram, um espírito que tenha domínio sobre o outro faz isto, né? Joga seu pensamento, envolve como se fosse um manto que a gente joga em cima de uma presa assim, uma teia, né? Que um caçador joga em cima de uma teia e domina a vontade dessa presa. E aí o indivíduo age à vontade do espírito desencarnado. Fala como o desencarnado quer, escreve, desenha. Então, às vezes, nós vemos coisas na sociedade, debaixo dos nossos olhos, que a gente diz assim: essa pessoa só podia estar mal influenciada. Não é possível alguém escrever uma coisa dessa em sã consciência. Quantas vezes? Não é possível alguém cantar uma coisa dessa em sã consciência. Não é possível alguém fazer um desenho desse em sã consciência. Há desenhos que nos apavoram, parece que a inspiração é umbralina, é infernal. Aquela criatura foi buscar nos bafões do mundo espiritual, nas regiões mais promíscuas e prostituídas do mundo espiritual. A criatura vai lá e traz aquela inspiração nefasta. E a gente olha e diz: meu Deus, de onde é que ele tirou isto? De onde conseguiu? Dos contatos espirituais. Muita gente de vida sã desprende-se do corpo pelo sono normal, viaja psiquicamente para essas regiões de bênçãos, de progresso, de aleluias, de alegrias, e ao voltar ao corpo tem ideias de melhorar seu trabalho, de felicitar mais as pessoas, de estudar melhor, de crescer, de aperfeiçoar-se, de aperfeiçoar, de avançar. A inspiração que trouxe do mais além superior. Mas há outras que, quando acordam, elas querem cometer os mesmos crimes de forma mais aprimorada. Nós vemos que a cada dia os criminosos aprimoram suas táticas. Aprimoram a maneira de fazer as coisas. Há tempos soubemos que a Polícia Federal tinha prendido uma mulher que viajava num voo para o Brasil com um bebê recém-nascido ao colo. Entrou no voo com o bebê, coberto com aqueles panos todos de criança, aquela coisa. E o bebê dormia. Ela sentou-se no fundo do avião, no canto, com o seu bebê. E o avião subiu, sacudiu, desceu. E aquela criança dormia do mesmo jeito. E uma comissária desconfiou. Num voo, um bebê que não acorda, que não mama, que não chora, com todo o deslocamento de ar que todo bebê chora, comunicou ao comandante. O comandante comunicou com a torre. E quando o avião pousou, a Polícia Federal foi ver a criança. A criança estava morta há muitas horas. E dentro, várias trouxinhas de cocaína. Mais de quilograma de cocaína. Veja, uma mulher que teoricamente tem maior sensibilidade que o homem. Se prestar para ganhar dinheiro, a carregar de um país para outro uma criança morta nos braços, tem que ter muita coragem ou muita audácia, carregando droga por dentro do cadáver. E foi presa aqui no nosso país, em São Paulo. Então nós verificamos que inspiração nefasta. Como é que uma pessoa maquina? Imagina! Aqui em São Paulo, um médico mata uma mulher com o bisturi, retira-lhe toda a pele do rosto e do peito. Cirurgião, todas as peles dos dedos para não ter impressão digital. Com perícia cirúrgica, corta
todo o seu corpo como quem separa as carnes de um boi para o açougue. A condiciona em vasilhames. Põe no carro e leva para pôr no freezer um cadáver de uma mulher devidamente esquartejado, arrumado, sem a pele do rosto, para dificultar a identificação e sem as impressões digitais. Uma pessoa faz isto, não faz em 5 minutos. Uma frieza de cirurgião. Tirou-lhe todo o sangue, deixando escorrer pelo bueiro da banheira. Não ficou nenhuma marca de sangue. Tudo com perícia. Essa criatura não pode estar sozinha, psiquicamente falando. Ela está telementada por alguém muito odioso e muito perspicaz, inimigo dele, porque ele que vai ficar implicado. Está preso. Ah, porque ela me assediava. Imagina um homem matar uma mulher desse jeito, que sofria assédio dela no mundo de hoje. Alguma coisa está mal contada. Não, ele está contando direito. O que ele não está se dando conta é de que os inimigos dele ampliaram esse assédio aos olhos dele. Fizeram-no sentir-se incomodado, porque ele devia ser uma pessoa conflitada. E ele teve a ideia: matá-la, cirurgicamente esfolá-la, esquartejá-la e guardar. Depois, ele foi se apresentar à polícia. Coisa séria. Como é que alguém lúcido, bem da cabeça, faz uma coisa dessa com o tempo, né? Que a pessoa no sufoco matou, jogou pela janela, a gente entende. Mas para fazer isso tem que estar frio, senão não faz. Calculista, ter tempo para fazer isso. Aqui no Brasil, aqui perto de nós, São Paulo. Antes a gente ouvia falar nessas coisas na literatura que falavam do Jack, o estripador, ou extirpador para muitos, que matava as prostitutas em Londres. Agora nós temos isto, ano passado, aqui em São Paulo. Quantas tragédias que a gente conhecia do cinema, que agora estão na nossa vizinhança. Tragédias mesmo. E as pessoas cínicas juram até a morte que não foram elas. Algumas vão e se apresentam. E outras juram que não. Todas as demonstrações estão ali dizendo que foram elas. Elas juram que não. Que mundo, que momento que nós estamos vivendo. Então, esse quadro da obsessão, ele se esparrama, ele ganha território. Há alguns anos, um jovem em São José dos Campos, estado de São Paulo, jovem universitário, 19 anos, trucidou o pai, trucidou a mãe e a irmã. Tudo bem. Teve um surto, mataram, uma loucura. Em São José dos Campos, tomou um ônibus, veio para Campinas e matou os avós. Vejamos, não foi uma coisa de repente. Ele teve frieza.
De sair, se limpar, sair, pegar uma condução, viajar de São José dos Campos para cá, não levam 5 minutos. Então ele teve tempo de pensar, de se arrepender, de ajuizar. Não, ele veio direto e matou os avós. Por quê, meus irmãos? O que é que está acontecendo nessas mentes? Ah, é um psicopata. Sim, e daí? Será que essa psicopatia não pode nos atacar de repente? Será que essa doença não pode ficar endêmica, epidêmica? Pode. No bairro do Morumbi, um quartanista de medicina entra no cinema com uma metralhadora e atira a esmo sobre as pessoas. E mata algumas pessoas e fere outras tantas pessoas. No último ano de medicina. E aí? O que leva? Ah, ele já tinha problemas. Mas o que leva uma pessoa a tomar de uma arma, entrar num cinema abarrotado de gente e atirar a esmo? Ah, porque eles estavam assistindo a um filme violento. Sim, mas o atirador não. As pessoas é que tinham que se matar. Elas estavam assistindo a um filme violento, mas chega alguém de fora, entra no cinema. Ah, estavam assistindo o Clube da Luta. Sim, mas não estavam lutando. Estavam sentadas assistindo. Aí chega alguém e atira e mata. Isso que a gente só conhecia de filme e das notícias americanas. O que será isto? Aí nós ouvimos que se o espírito for perverso e mau, aí é mal com U, né? Tem aquele mal é mal. Né? Se o espírito for perverso e mau, ele constrange a sua presa até paralisar a vontade e a razão, que abafa com seus fluidos como se apaga o fogo sob um lençol d'água. Pessoal, o espírito desencarnado ele vai se impondo à presa até abafar-lhe a vontade, como um lençol d'água abafa, apaga o fogo. Falo, pensar, falar e agir por ele, pelo espírito, leva-o contra a sua vontade a atos extravagantes ou ridículos. Uma palavra o magnetiza e o cataleptiza. De catalepsia, aquele estado de morte aparente. O encarnado, a presa, fica como se estivesse morto, porque não tem vontade. Fica submetido àquela mente devastadora. Então, e o cataleptiza moralmente. E o indivíduo se torna um instrumento cego na sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em diversos graus de intensidade. É muitíssimo importante nós verificarmos isto, porque nesses casos, em vários outros aos quais nós estamos referindo e outros que a gente conhece, nós encontramos essa questão bastante explorada pelos espíritos. Vamos aproveitar e trabalhar essas 3 modalidades que Allan Kardec estabelece para as obsessões. O codificador trabalha em O Livro dos Médiuns com a obsessão simples. Neste primeiro nível de obsessões, é chamada de obsessão simples porque a criatura atacada, submetida,
pelos espíritos negativos, sombrios, perturbadores, ela sabe o que está fazendo. Ela tem lucidez quanto ao que está fazendo. Ela sabe que está sofrendo volta e meia um surto que a leva a fazer coisas estranhas. Ela identifica uma ação espiritual que age sobre ela. Só que é esporádico. A criatura tem momentos, nós diríamos, ela surta em alguns momentos. De repente, dentro de casa tem um surto de agressividade. E xinga, e quebra, e faz, acontece. Dali a pouco ela volta aparentemente ao seu normal. E a vida prossegue. Na via pública, ela tem surtos de agressividade, de irritabilidade. Ela dá conta disso, pede desculpas às pessoas. E a vida prossegue como se estivesse tudo normal. Na sua vida religiosa, ela tem surtos de fanatismo, de agressividade a quem não seja da sua crença, de depressão, de sentimento de culpa. Depois ela volta ao antigo patamar. E a vida parece prosseguir normalmente. Só que, a cada surto desses, a criatura não retorna ao seu antigo equilíbrio. Ela está, a cada surto, um pouco mais fragilizada. E o processo vai se apertando. Os surtos são mais frequentes. Os surtos são mais duradouros a cada vez que se dão. Os surtos são mais profundos. Aquilo que ela fazia falando, agredindo com palavras, ela parte para agressão física. Ela parte para agressão armada. Mas depois ela volta ao normal. Pede desculpa, nunca mais eu faço isso, não farei mais isso, não sei onde eu estava com a cabeça. Tem consciência, mas não é vigilante. E o fato voltará a dar-se. Aumentando de nível, aprofundando a intensidade da ocorrência em cada vez que ocorra. Então Allan Kardec nos diz que aqui na obsessão simples é o momento em que cada qual que esteja sofrendo esse assédio deverá cuidar-se. É a indicação de que há frestas morais me impondo essas penetrações espirituais no meu psiquismo. Há brechas morais que nós estamos deixando, permitindo que por elas passe o negativo e chegue até nós. Só que muitas dessas pessoas que estão sofrendo ou que sofrem a obsessão simples acabam gostando disto. Percebem que por elas terem esses extravasamentos de loucura, as pessoas as tratam cheias de dedo. Algumas parecem aumentar o respeito, porque fulano pode perder a cabeça. Fulano pode rodar a baiana. Fulano pode chutar o pau da barraca. Cuidado com seu pai. Seu pai, não mexa com ele. Cuidado com sua mãe. Sua mãe... E aí as criaturas vão se acostumando a esse estado de perturbação temporária que vai tendendo a se tornar mais permanente. Até decair num outro nível de perturbação